uma circunstância impossível aos olhos humanos, mas Deus vai lá e cumpre a promessa, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é um versículo que precisa estar enraizado dentro de nós. Por quê? Porque a gente precisa entender que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E algo que já foi mencionado aqui sobre a vinda de Jesus Cristo, Jesus Cristo falou o quê? Que Ele iria, mas Ele iria voltar. Jesus, Ele já cumpriu tantas coisas. Deus, Ele já cumpriu tantas coisas. Por que essa Ele não cumpriria? Ele vai cumprir, irmãos. Jesus, Ele falou, Ele prometeu: eu vou voltar para te buscar. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Se prepara. Foi falado aqui da noiva, das virgens, as prudentes e as loucas, irmãos, que a gente venha estar preparado, porque a vinda de Cristo está próxima. Ele prometeu que voltaria e Ele vai voltar. Acaso eu prometeria e não cumpriria? Acaso eu iria falar e não iria cumprir? Deus, Ele deixou isso escrito para que a gente entendesse que Ele não é homem para mentir. Você mente, eu minto, como também já foi falado aqui. Só que Deus não mente. E essa noite eu gostaria de falar para você que o Deus que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. E eu gostaria que você lembrasse quais promessas que Deus já falou para você. Quais promessas que Ele já disse especificamente para você. Quais promessas que Ele falou dentro do teu coração. E quais promessas que Ele deixou aqui nas Escrituras. Ele é fiel para cumprir. Não desespere o seu coração, não entre em desespero, não fica achando: ah, Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus, Ele ouve a sua oração, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então confia nele, confia que Deus, Ele é fiel. E aqui eu queria lembrar de algumas pessoas que tiveram promessas e viram essas promessas se cumprir, só que eu gostaria de falar sobre processos. Por quê? Porque Deus, Ele faz a promessa e Ele cumpre a promessa. Mas o que é mais valioso nisso tudo é o processo que você vive. É muito bom Deus chegar para você e liberar uma palavra sobre a tua vida. Só que essa palavra que foi liberada na sua vida, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Existe um processo. E esse processo, entre a promessa e entre o cumprimento da promessa, existe um caminho chamado fé. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um caminho chamado fé. E esse caminho, ele é extremamente importante na tua caminhada para o cumprimento da promessa. Porque muitas das vezes, o processo, irmão, ele não está difícil. Às vezes, a promessa, ela não está atrasada. Às vezes é só o cansaço do processo. Já viu quando a promessa a gente tem a sensação de que está longe? Ai, está tão longe para se cumprir isso que Deus falou na minha vida, está tão distante. Ai, eu até acredito que vai acontecer, mas eu acho que está tão longe, irmão. Não é que está longe, é que às vezes você fica cansado no meio do processo. E esse cansaço, ele precisa ser, vamos dizer assim, para acabar com esse cansaço é necessário fé. Porque fé também é descanso. Porque quando você entende que quando você está em Deus, quando você crê na palavra de Deus, você tem descanso, isso é fé. A fé, ela faz isso. Quando você tem fé naquele que fez a promessa, você descansa. Você não fica com o seu coração aflito. Então eu gostaria de citar algumas pessoas. Por exemplo, Davi. Davi, você lembra que Davi, ele é ungido rei. Só que nessa que ele é ungido rei, lá na frente ele se torna rei. Deus, ele fez a promessa na vida de Davi, e Deus, ele cumpriu a promessa na vida de Davi. Só que teve um processo, teve um caminho. Só que foi um caminho fácil? Não foi. Foi um caminho de perseguição. Saul perseguia Davi. Só que Davi se mantinha firme. Davi, em nenhum momento, ele vai contra a vontade de Deus. Ele se mantinha firme. Teve a promessa, você vai ser rei. Teve o cumprimento da promessa, você se tornou rei. Mas teve um processo.
E esse processo foi Davi caminhando com Deus. Nesse processo foi Davi desenvolvendo aquilo que era necessário para o cumprimento da promessa. O que falar de Abraão e Sara? Abraão e Sara, eles receberam uma promessa. Qual era a promessa? Pai de nações. Pai de nações. Olha que promessa. Talvez você olhe para isso e diga, nossa, que promessa incrível. Só que você já imaginou o cenário? Abraão e Sara eram idosos. Sara era estéril. Então você vê que Deus, ele faz a promessa para um casal improvável. Ou melhor, talvez para muitos olhos, impossível. Deus, ele faz a promessa para um casal que as pessoas dizem assim, é impossível ser pai de nações. Como que ele vai ser pai de nações se ele já é idoso? Como ela vai ser mãe de nações se ela é estéril? É um cenário improvável. Uma circunstância impossível aos olhos humanos. Mas Deus vai lá e cumpre a promessa. Porque o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. O Deus que promete, ele cumpre a promessa. Mas e o processo? O processo é você e Deus. E isso é lindo. O que não falar de José? José, na sua adolescência, ele tem um sonho. Na sua juventude, ele tem um sonho. Deus faz ali para José uma promessa. Vai governar. Ali ele recebe uma promessa. Em sonho, uma visão em sonho, uma revelação que Deus dá para ele. E aí lá no futuro, o que acontece? O cumprimento da promessa. Então tem o Deus que faz a promessa e tem o Deus que cumpre a promessa. Porque Deus falou, você vai governar. E lá no final ele acontece o quê? Ele vira governador. Só que você vê o processo que José passa. Um processo onde ele é caluniado, onde ele é traído, onde ele é preso, ele é esquecido, ele é abandonado. Só que ele vive o processo sem desonrar a Deus. O processo que José tem leva desde a promessa até o cumprimento da promessa, constrói ele. Se José não tivesse, talvez, sido traído pelos irmãos, ele não ia entender o que é o verdadeiro perdão. Se José não tivesse sido preso, ele não ia entender o que é a verdadeira liberdade. Se José não tivesse sido caluniado, ele não ia entender o que é a verdade. Tudo que José viveu, construiu quem ele era. José, ele sentiu na pele a dor de ser caluniado, a dor de ser maltratado, a dor de ser traído. Mas lá na frente, ele tem um coração grato, ele tem um coração humilde, ele tem um coração bondoso, ele tem um coração que perdoa. Ele não estava envolvido em arrogância. Por quê? Porque José foi construído. E aí, eu queria dizer para você, Deus fez uma promessa para você. O Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a promessa. O Deus que faz a promessa, ele também cumpre a promessa. Esse é o Deus que nós servimos. Então, veja bem, Jesus, ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu não te deixarei órfão. Eu vou enviar um conselheiro, eu vou enviar um consolador. Ele não fez a promessa? Ele fez a promessa e ele cumpriu a promessa. E nesse período, Jéssica, no período entre fazer a promessa e cumprir a promessa, a igreja foi se preparando. Porque Jesus falou, fica em Jerusalém, até que o Espírito Santo desça, até que vocês sejam revestidos de poder. E a igreja ficou ali, os discípulos ficaram ali, orando, até que o Espírito Santo veio. Jesus, ele fez a promessa e ele cumpriu a promessa. Porque o Deus que faz a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Jesus prometeu o Espírito Santo e ele deixou o Espírito Santo. Então, entre a promessa e entre o cumprimento da promessa, existe uma jornada de fé. Agora, eu gostaria de que você entendesse a necessidade de você viver o seu dia a dia com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque para você alcançar as promessas de Deus,
é necessário que você tenha um posicionamento diante de Deus, para que você venha alcançar as promessas, inclusive a promessa da salvação. Jesus, ele falou: eu vou, mas eu vou preparar para vocês uma morada. Eu vou, mas eu vou preparar para vocês uma morada. Jesus, ele fez uma promessa que prepararia para você e para mim uma morada. Mas para que a gente venha estar lá na eternidade com Ele, é necessário que a gente se posicione. É necessário que a gente busque uma vida diária com Deus. Irmãos, como já foi falado aqui, Jesus está voltando. Que a gente venha firmar os nossos passos. Que a gente venha voltar o nosso coração para Deus. Que a gente venha viver de forma que agrada ao Senhor Jesus. Que a gente venha viver de uma maneira que se cumpra aquilo que Deus falou na nossa vida. Deus, ele tem uma promessa sobre a tua vida. Deus, ele deixou promessas escritas aqui. E ele mesmo disse: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Acaso eu falaria e não cumpriria? Esse é o Deus que você serve. Ele promete, ele cumpre. Então, olhe para dentro de si, olhe para o seu interior e se faça essa pergunta: o que eu preciso fazer para que nesse processo eu venha caminhar com Deus rumo ao cumprimento da promessa? O que eu preciso mudar dentro de mim? O que eu preciso que seja transformado dentro de mim? E eu sempre costumo dizer aqui: a Bíblia é a chave. A Bíblia é a chave. Leia a Bíblia. Aprecie a Bíblia. Volte seu coração para a palavra. Porque se você quer, como eu falei no começo, entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um caminho de fé. E a sua fé só está fortalecida se você estiver firme na palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então cada vez que você lê em voz alta, cada vez que você ouve as Escrituras, você vai alimentando a sua fé. E com a sua fé alimentada, você consegue passar por esse processo. Então que Deus venha transformar o teu coração. Que Deus venha dar descanso para você. Que você não sinta um fardo pesado, mas que você sinta alegria no teu coração. Que você sinta paz, que você sinta descanso. Que você saiba que você tem um Deus que cuida de você, que zela por você, que te guia. Que você possa ter essa experiência com Deus. Porque o processo, irmãos, muitas vezes ele vai ser espinhoso. O processo, muitas vezes, ele vai ser doloroso. Mas Deus, ele é fiel nas nossas vidas. E ele está conosco dia após dia. Amém? Vamos orar nessa noite? Querido Pai, Senhor, nessa noite eu quero te agradecer, ó Deus querido, por essa palavra. Eu te agradeço por cada um que ouviu, ó Pai, que foi alimentado. Eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos guiar, para que o Senhor venha nos guardar nesse processo. Ó Pai, aquele filho teu que está cansado, aquele filho teu, ó Pai querido, que não está aguentando o propósito. Ó Pai querido, que não está aguentando o dia a dia. Ó Pai, que não está aguentando os processos. Ó Pai Santo, eu te peço que o Senhor venha dar renovo, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha renovar a fé. Ó Pai querido, dá ânimo àquele que está cansado. Ó Pai, levanta aquele que está caído. Ó Pai querido, que hoje, ó Pai, eles possam entender, ó Pai, que o processo contigo ele é mais leve. Ó Pai, que o processo contigo é uma caminhada, ó Pai, onde a presença sua é constante. Então, ó Pai querido, fortalece os nossos corações. Que a gente venha se manter firme de pé. Que a gente venha ser como aquelas virgens prudentes, à espera do noivo. Ó Pai, com as lamparinas cheias de azeite. Ó Pai querido, caminhando cada processo, até o dia que irá se cumprir o que o Senhor falou, Jesus, que iria vir nos buscar. Ó Jesus, então eu te peço, nos ajude, fale aos nossos corações. Ó Pai, não nos deixe ser enganados, ó Pai, pelo mal. Fale conosco. Ó Pai, que a tua palavra venha ser luz para os nossos caminhos. Ó Pai Santo, eu profetizo na vida de todos, ó Pai, que estão aqui. Ó Pai, fome da tua palavra. Eu profetizo, ó Pai, que cada uma dessas pessoas possa ser cheia do teu Espírito Santo. Ó Pai, cheia da vontade de ler a tua palavra, de meditar a tua palavra, de viver a tua palavra. Ó Deus Santo, eu te peço que os teus filhos, ó Pai, venham ser apaixonados
apaixonados pela Bíblia, que eles não passem um dia sequer, ó Pai querido, sem, ó Pai, ler a Tua palavra e viver, ó Pai, que no momento certo, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer à memória aquilo que está escrito nas Escrituras, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, ó Pai, que a gente venha caminhar passo a passo contigo, em nome de Jesus, amém? Seja abençoado em nome de Jesus.